no chat já selecionado, você já vai dando uma olhada, tá bom? Ok. Vou começar aqui, transmitir ao vivo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou André Kinderé, CEO da Aval Tecnologia, e hoje estamos aqui em parceria com o Sinduscon de Passo Fundo, que está realizando esse webinar, que é um case prático de transformação digital na gestão de edifícios de alto padrão. Junto comigo estão aqui o Rodrigo Medeiros, diretor de engenharia da construtora UNA, a professora Elvira Lantelmi, que é professora do programa de pós-graduação em engenharia civil da IMED e diretora da Ópera Planejamento e Processo de Obras, e o Fernando Langaro, que é vice-presidente do Sinduscon de Passo Fundo, para quem eu passo a palavra para dar continuidade nesse nosso webinar, nesse nosso momento aqui de compartilhamento de conteúdo e de conhecimentos de alta qualidade. Boa noite e passo a palavra para o Rodrigo. Perdão, para o Fernando, desculpa, pessoal. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Agradecer ao André da Agilent pela apresentação e pela parceria em estar aqui conosco discutindo hoje à noite, né? Hoje é no fim de tarde, na verdade, né, pessoal? Agradecer também a Elvira, representando a Ópera e a IMED, que vai contribuir muito com a vasta visão e experiência que tem também em planejamento. E agradecer a disponibilidade também do engenheiro Rodrigo, representante da UNA hoje, que vai apresentar o case prático, né? Um breve agradecimento também a todos que vão nos assistir online agora ao vivo e depois vão nos assistir a reprise offline. Dizer, pessoal, que o Sinduscon está fazendo esse movimento, trazendo alguns bons exemplos de associados aqui do Sinduscon de Passo Fundo, para nós mostrarmos como que a construção civil de Passo Fundo vem se desenvolvendo, vem pensando de forma diferente, vem trabalhando para se desenvolver fortemente, né? Eu passo a palavra para o Rodrigo, que vai fazer uma apresentação de como que foi essa integração da UNA com a Agilent, né? Da UNA com a utilização da ferramenta da Agilent. E logo após a fala do Rodrigo, nós vamos contribuir aqui com um debate, né? A nossa ideia é que isso seja uma conversa bastante informal, e também vocês podem enviar através do chat, e podem enviar também algumas perguntas se vocês tiverem algumas dúvidas sobre o trabalho do Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo. Fique bastante à vontade. Acho que está todo mundo muito curioso para conhecer o teu trabalho. Bom, boa noite, pessoal. Em nome da UNA, agradecer o André, da Aval, o Fernando, representando o Sinduscon, e Elvira, representando a IMED. Fazer uma breve apresentação do que a gente fez e o que a gente está fazendo em relação à utilização do Agile. Então, assim, fazer uma apresentação da UNA, até para quem não conhece, a UNA é uma empresa aqui de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Hoje, completando, tem 10, 11 anos e 12 anos da inauguração dela, do começo das obras. Nós estamos já no mercado de Passo Fundo focado mais em obras de alto padrão. Então, esse ano de 2021, a gente está com em torno de 300 unidades vendidas, e até o final do ano, com o lançamento que a gente tem para metade do ano, e o lançamento nós tivemos mês passado, fechando em torno de 120 mil metros quadrados entre projetos executados e em execução. Então, para começar daí a apresentação, por que a UNA resolveu investir na digitalização. Então, como a gente tem desde o início da empresa, nós temos uma veia da inovação, uma coisa que a gente traz conosco desde sempre. E a busca por ferramentas para ajudar na melhoria sempre foi uma coisa que nós corremos atrás. E até com algumas coisas baseadas na questão do Lean Construction para apresentar e obter melhores resultados, fazendo mais com menos.
E com essa mentalidade, o que a gente foi fazer? Nós fomos atrás de ferramentas para nos ajudar. Falar um pouco de como funcionava, como que era e como que a gente está trabalhando hoje. Tá? Então, com a Agilim, a digitalização dos processos acabou vindo para cooperar nas melhorias como um todo. Então, desde o planejamento, onde nós conseguimos ter uma redução de até 40% no tempo de elaboração, e o que antes a gente fazia de uma forma muito manual. Nós utilizávamos o MS Project, fazia o planejamento dentro do MS Project, com planejamento a longo prazo, e dentro do planejamento a longo prazo, a gente quebrava ele em médio e curto prazo. Esse longo prazo dentro do Project depois era quebrado em 5 semanas, médio prazo, e depois a gente trabalhava com um curto prazo semanal. Tudo isso aí acabava tendo um envolvimento muito grande de pessoas. Acabava acontecendo o tempo do engenheiro de obra, o engenheiro o executor, junto com os mestres e os outros envolvidos, eles passavam em reuniões, às vezes até de a tarde inteira, discutindo o médio e curto prazo, atendendo sempre dentro da expectativa do longo prazo. E aí, o que a gente resolveu com a Agilim? Uma das coisas que nós conseguimos reduzir esse tempo foi na questão da linha de balanço. Hoje, o planejamento é todo feito, lançado na linha de balanço, junto com os orçamentos, com os insumos, todos os pacotes que estão dentro, os recursos, e aí isso acaba reduzindo na questão do semanal todo aquele tempo que era tomado. Por quê? Junto com a linha de balanço, ele já traz todo o planejamento e é entregue para os mestres e para os encarregados todo um planejamento de um mês. E dentro desse planejamento, conseguiu-se reduzir, e aí que eu falei na questão da redução de até 40% de todo o processo, porque as reuniões que antes levavam 4 horas e meia, elas se resumem a uma reunião de meia hora a 40 minutos, onde simplesmente é direcionado e feito algumas coisas em relação ao andamento da obra. Isso tudo que trouxe na gestão da produção, que a gente tinha esse processo moroso, existia um maior envolvimento das pessoas, existia muito problema de comunicação devido ao envolvimento, porque essas informações eram passadas, o processo e o caminho da informação até chegar no estágio final, que é no canteiro de obra, lá na linha de produção mesmo, ela às vezes demorava um pouco e também acontecia de haver algumas distorções que a gente tinha que corrigir depois. Então, esse tempo desenvolvendo também essas correções, isso foi reduzido, praticamente extinto essa falha de comunicação. E também a questão do tempo desenvolvendo curto e médio prazo do engenheiro responsável, desenvolvendo entre ele e também com os terceiros, isso aí a gente conseguiu reduzir bastante. Então, aqui eu tenho uma imagem de como era feito o médio prazo, tá? Era feito com post-it, a gente tinha isso aí, que eram trabalhados para 5 semanas, onde ele desenvolvia essas 5 semanas dentro do longo prazo e até dentro do andamento do curto prazo. E aí era feito esses post-its para controle. Então, o que o Agilim trouxe e o que ele mudou? A agilidade das informações, a comunicação mais assertiva, a redução no tempo de análise e a tomada de decisão, porque hoje, dentro da linha de balanço e dentro da comunicação interna da obra,
a partir do momento que é inserido esse pacote de serviço, tendo as estações de trabalho que é colocado na obra, no caso, hoje a gente está com estações a cada 2 pavimentos, o colaborador final, o colaborador que está na linha de produção, no momento que ele vai fazer o serviço, ele já sabe o que ele precisa fazer. Ou seja, na estação, ele retira, a partir do momento do início, ele retira um ticket onde está dizendo o trabalho que ele deve fazer. Então, ele não perde tempo, porque antes nós deixávamos fixado o curto prazo, ficava fixado no mural, ele tinha que ir no mural, ele tinha que ver qual era o pacote de trabalho dele, para depois ir para canteiro de obra para realizar. Então, com as estações, essa informação ela tem um tempo de deslocamento da informação muito rápido. Ou seja, é praticamente em tempo real daquilo que ele terminou de fazer para o próximo pacote que ele tenha a fazer. E aí não tem também a questão do ruído durante esse tempo, porque a comunicação é bem clara. O pacote é colocado dentro do programa, dentro da linha de balanço, e dentro disso aí ele vai seguindo a sequência de acordo com a equipe a realizar. E tudo isso aí, o que acontece? Essa redução no tempo de análise e tomada de decisão, porque as coisas são muito mais em tempo real. A gente consegue analisar tudo o que está acontecendo no menor tempo. Eu não preciso ter, de repente, o término do serviço ou algo que aconteceu no meio do processo para que essa decisão seja tomada. Então, isso nos trouxe um grande ganho. A questão ali, no caso dos funcionários, a questão da digitalização, porque hoje a gente tem muito a utilização dos tablets e celular dentro da obra, os tablets com os estagiários e os engenheiros e o celular com os mestres, porque dentro do momento do pacote de serviço, existe também a questão do andon que está na caixinha lá da estação. Tá? Então, o que significa esse andon na estação? Funcionário, o colaborador está fazendo algum serviço, ele tem os botões o verde, vermelho e amarelo. Então, a partir do momento que ele está vendo a iminência de alguma paralisação, ou por falta de material, ou por indefinição, ou qualquer problema que seja, ele pode acionar o botão amarelo, que essa informação vai direto para o mestre de obra, o encarregado dele, e para o engenheiro, informando que alguma coisa está acontecendo. Então, o tempo, às vezes, que se perdia de paralisação, de não produtividade, isso aí vai acabando. O botão vermelho é o momento que ele parou o serviço. Então, tudo isso aí também é computabilizado dentro do sistema. Ou seja, remotamente, no caso do gerente de obra, o gestor, ele pode acompanhar quanto tempo está parado, por que parou e quanto custou. O custo dessa paralisação, o quanto teve. Isso trouxe a nós um controle maior das coisas, uma assertividade maior também na atuação. A gente tinha alguns dados, alguns números que nós levantamos na obra, que às vezes se perdia, numa equipe, se perdia até 3 horas e meia de não produtividade por algum problema, ou falta de material, ou falta de alguma instrução, alguma dúvida que tinha em relação ao projeto. E isso a gente já conseguiu reduzir deu 45 minutos no último mês, esse tempo de paralisação. Por quê? Por causa da inserção dos encarregados para solucionar antes mesmo que aconteça. Então, o botão amarelo,
ele está funcionando bem para nós. Então, isso é uma das coisas assim, que hoje nos trouxe um ganho muito bom. E até a questão dos funcionários ali, dos colaboradores, que a gente tinha uma dúvida muito grande, porque o Agilim e o cronograma, ele funciona basicamente com o funcionamento das estações. Teve um engajamento muito grande. Talvez porque a gente já vem trabalhando com programação, planejamento e questão de médio, longo e curto prazo há um bom tempo, quase desde o início da consultora. Então, o pessoal já estava engajado, já tinha conhecimento dos planejamentos. E, para eles, teve uma certa facilidade e até houve uma adesão muito grande ao programa, porque eles viram a possibilidade de ganhos maiores até em produtividade e a possibilidade de ter uma resposta muito mais rápida dos responsáveis por eles. Então, essa questão do Agilim, a questão das estações, teve também esse apoio e esse engajamento dos colaboradores, que aí eles têm dentro da estação conhecimento das tarefas a realizar, qual é o pacote de serviço dele, e isso trouxe para eles como se eles fazem parte de todo o sistema. Eles estão integrados dentro do sistema de planejamento, eles estão integrados dentro de um todo que pode dar um resultado muito bom para a consultora e, consequentemente, muito bom para eles. Então, aqui tem algumas fotos ali dos colaboradores. A estação, essa que eu falo, do botão verde, amarelo, vermelho, o funcionamento, alguns gráficos, isso é o gráfico remoto que se tem da gestão, o acompanhamento da engenheira na realização dos serviços. Então, aqui também tem uma foto de como é montado e como é feito o início da programação dentro da linha de balanço. E aí, outra coisa que são os indicadores. Antes, o que a gente tinha? Eu tinha um fechamento de indicadores mensais. No final do mês, eu colhia informações de obra, colhia informações de financeiro, e aí fazia esse fechamento de cronograma físico, físico-financeiro, questão da qualidade, era tudo um fechamento mensal. Então, eu tinha, às vezes, isso trazia um delay na tomada de decisão, porque o tempo de acontecer, ele era muito grande, ou seja, 30 dias. Então, o acompanhamento se tornava mais longo, eu tinha uma janela muito longa de acompanhamento. E essas informações acabavam sendo distorcidas, porque o porquê, as coisas que aconteceram, os números que estavam chegando, que às vezes não agradavam muito, a gente tinha algumas soluções, algumas distorções de acontecimento. O que acontece hoje, tá, com o Agilim? Esses indicadores, eles já estão tudo dentro do dashboard. E o dashboard ele é muito intuitivo, é muito claro em relação aos números. E todos esses indicadores e resultados eu acabo tendo em tempo real. Hoje, o físico, principalmente, eu acesso ele quase que diariamente. Eu tenho resultados reais, diários, do que está acontecendo. Agora, até a aluna está tocando o sistema, já está no 11º mês de troca de sistema para o Cienge, e também isso já vai acontecer uma integração muito do Cienge com a Agilim. Então, eu vou ter as informações do financeiro também em tempo real. O que acontece hoje é que eu tenho o físico em tempo real e o financeiro mensal, uma informação dada mensalmente pelo setor. E com a interação dos dois sistemas, essa informação também será em tempo real. Então, eu posso fazer o comparativo do físico financeiro no momento e no dia que eu quiser. E o que isso acaba trazendo? E o que já está trazendo algumas coisas, alguns benefícios?
que eu começo a ter as tomadas de decisões muito mais rápidas e assertivas. Com essa questão do tempo real, eu não preciso esperar 20, 30 dias para saber o que está acontecendo. No momento que eu entro no sistema ou que eu analiso os números, ali eu já posso ver o que está acontecendo, já tenho uma realidade da obra, e aí, se é preciso tomar uma decisão, alguma ação, ou direcionar algumas coisas, eu tenho um tempo mais curto, a janela não é tão grande para isso aí. Outra questão da qualidade, que no pacote ali que a gente tem do Agilin, que a gente contratou o Quiz Quality. Como é que era feito antes? Era aquela questão das fichas de verificações, papel, às vezes os estagiários, o engenheiro subia para a obra com um calhamaço de papel para fazer as fichas de verificação, se tomava muito tempo. Era uma coisa, às vezes, que tu tinha, desde o tempo da verificação até a tomada da ação, muito delay, uma janela muito grande, então demorava essa informação a chegar até o encarregado para que seja feita uma ação de correção ou alguma coisa em cima das não conformidades. A dificuldade na compilação das não conformidades, ou seja, tu tinha que pegar todo final do mês, passar por uma planilha, quais foram as maiores não conformidades para poder ter uma atuação mais assertiva em cima do que acontecia. Então, na verdade, a gente tinha uma dificuldade de análise para melhoria do processo, porque era difícil de fazer essa compilação, consequentemente, era difícil de analisar aonde que se deveria atuar, quais eram os treinamentos, quais eram os serviços com recorrência de não conformidade, os processos com recorrência de não conformidade. Com o Agilin, o que acontece? Até em função dessa digitalização e do uso dos tablets em obra, e até pela aquisição também do Quiz Quality, que é um sistema de qualidade linkado ao Agilin, no momento da não conformidade, ou no momento da verificação, isso aí tem acesso a todas as pessoas que estão dentro do sistema. Ou seja, essa informação ela não se perde no caminho e, em tempo real, ela já é repassada para quem deve utilizar. Ou seja, a gente consegue ter uma assertividade maior naquilo que tem que ser feito em menor tempo. A questão do arquivo digitalizado, porque isso aí tudo fica em nuvem, então eu não tenho mais aquele monte de papel, aquelas pastas que se tinha no final da obra, na metade da obra, tinha um arquivo de aço lá, cheio de papel de verificação. Então, criou uma facilidade de visualização e até de pesquisa de não conformidade anteriores. Então, isso trouxe para nós uma atuação mais precisa na resolução dos problemas. Ficou mais fácil de resolver e até, consequentemente, no desenvolvimento dos processos. Porque, com isso, a gente consegue ter uma compilação e consegue ver as principais não conformidades. E aí atuar cirurgicamente nisso. Ou por treinamento, ou daqui a pouco é por mudança no material, ou mudança em alguma coisa do processo. Mas essa análise fica muito mais facilitada em relação ao que era utilizado antigamente, que era feito antes. Então, pessoal, como o engenheiro, às vezes, é difícil de apresentar as coisas, o engenheiro ele é muito mais na parte de cálculo, na parte do backstage. Quando tem que apresentar alguma coisa, fica mais complicado. Mas, enfim, espero que vocês tenham entendido o funcionamento, tenham visto mais ou menos como que a UNA está trabalhando em relação ao Agilin, como é que a gente está fazendo. E fico aberto agora a discussões e talvez dentro dessas discussões, dentro dessa troca de informações, desse bate-papo, se esclareça mais algumas coisas ali que eu não pude esclarecer ou que eu
não me fiz bem entendido. André, agora eu passo para ti de novo. Legal, Rodrigo. Obrigado pela tua apresentação. Parabéns também pela iniciativa em desenvolver com tanta criatividade a questão do desenvolvimento de obra dentro da UNA. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Rodrigo. Eu não sei se... Eu acho que não ficou claro para mim, caso você tenha comentado na tua apresentação. O Agile, como é que ele chega a interferir em processos de estoque, de controle de estoque do almoxerife? O almoxerife chega a participar do planejamento junto com vocês? Tem baixa de estoque? Não tem? Se o André também quiser depois intervir, eu estou vendo um sinal negativo do Rodrigo, né? Mas ou que se essa é um gargalo, de repente é um processo a ser melhorado. Gostei do teu comentário, Rodrigo. Assim, na verdade, ele não tem gerência sobre estoque. Ele foca muito mais e ele está dentro da linha de produção. O que acontece agora, até com a mudança do sistema e o uso do Cienge, vai ter a interação do estoque através do Cienge. Então, a produção... Mas o estoque que eu digo, o estoque que eu falo, o almoxerifado da obra, viu, Rodrigo? Sim. Isso aí, o Agile não tem gerência sobre o estoque, ou estoque da obra, essas coisas. Uhum. Ele não atua. Sim. No consumo de materiais, por exemplo, no quantitativo, ele não vai abatendo, então, por exemplo. Não. Mas na produção dos serviços. Entendi. Mas, real, ele não tem módulo. Sim, tu teve um slide ali na tua apresentação que demonstrava a linha de balanço bem estruturada, né? Tu mostrasse a linha de balanço, mas como que é feita a interface do médio e curto prazo? É da mesma metodologia? É tudo na mesma metodologia da Agilin? Sim, é da mesma metodologia. Ele é feito pelo tablet ali, onde pega pelos momentos ou pela linha de tempo. Sim. Que aí tu tem médio e curto prazo. Entendi. Uhum. Elvira, queremos ouvir as tuas contribuições. Não, primeiro eu queria agradecer pelo convite para participar desse encontro, né? Dar os parabéns à UNA aí pela iniciativa de ter adotado o Agile, dar os parabéns para o André, né, que já dei várias vezes, mas nunca custa, né, pelo trabalho, assim, que o Agile tem se mostrado um software bastante adequado. Acho que o fato do André ter trabalhado muito tempo com o Last Planner, né, e com a obra, e a sua equipe também, né, tem ajudado muito a fazer uma digitalização, mas muito próximo, né, daquilo que a gente já vinha trabalhando de forma, às vezes, com o Excel, com as planilhas, com os post-its, né, no canteiro de obras, né? Eu queria fazer uma pergunta, Rodrigo, para ti, assim, né? Eu acompanhei já bastante o trabalho da UNA, né? Acompanhei também o teu trabalho, né? Porque o Rodrigo foi meu aluno de TCC, né? Fez TCC comigo, e lá naquela época foi que ele começou a se interessar pelo planejamento, né? Na verdade, Rodrigo, o planejamento salvou a sua vida, né? Mais ou menos assim. Mas o que você acha, assim, que, né, vocês estão implantando, acho que tem uns 7 meses, mais ou menos, um pouquinho mais, né? Começou em outubro, novembro, mais ou menos, ano passado. Sim, eu considerei a implantação bastante rápida, né? Mas acho que isso também tem a ver com algumas coisas, algumas competências que vocês já vinham desenvolvendo. E acho importante, né, que as empresas, assim, que queiram fazer essa transformação digital, né, entendam o que você considera que é importante ter antes, né, para se poder trabalhar o Agile, ou não, né? Qualquer empresa
que queira fazer, mesmo que ela nunca tenha trabalhado com Last Planner, ela vai conseguir, né? Então, eu queria ouvir, e queria ouvir o André também, se ele puder contribuir com isso aí. Eu acho que, inicialmente, assim, Elvira, a primeira coisa que a empresa precisa ter é uma consciência da importância do planejamento. Tem que dar realmente a importância que o planejamento tem para dentro do canteiro de obra. Porque simplesmente pegar, eu quero ter o Agile ou qualquer ferramenta de planejamento e implantar dentro da obra, sem saber a importância que tem e de certa forma, trabalhar em cima, compreender o que é um planejamento, fazer com que as coisas, os stakeholders, os envolvidos, estejam engajados dentro do planejamento. Nenhum sistema, o Agile, em linha de balanço, MS Project, nenhum vai funcionar. Vai estar lá de bonito, só. Então, tu tendo já essa percepção da importância e tendo a consciência do benefício que tem o planejamento, se torna um pouco mais fácil. Não é fácil, não é nem um pouco fácil, porque tu precisa do engajamento do canteiro de obra, tu precisa do engajamento das pessoas, dos colaboradores que estão realmente no chão de fábrica lá. Sem isso, tu não consegue ter muito resultado, falando pelo Agile, porque ele trabalha muito com a estação. Mas isso é um trabalho que traz resultados. É muito legal tu ver esse resultado aparecer. É muito bom tu ver que as coisas estão funcionando e que as pessoas, às vezes, no canteiro, os colaboradores mesmo, o fim do curso ali, que é o cara que está lá, é o pedreiro, é o carpinteiro, às vezes eles são um pouco subjugados de não participativos. E não é assim. Eles gostam de participar. Eles gostam de se sentir importante dentro do meio, eles gostam de se sentir fazendo parte de tudo aquilo que está acontecendo. E aí o retorno é muito mais fácil. Isso falando do Agile, do planejamento do Agile, o retorno vem muito mais fácil. E talvez por a gente já ter uma metodologia, já ter um sistema de planejamento implantado. Se a UNA tem 12 anos, a gente tem 12 anos, que desde o início, desde a primeira obra, a gente já começou trabalhando com planejamento, e hoje a gente tem muitos colaboradores já que são antigos na casa, colaborador de 5, 6, 7 anos, então eles já têm essa consciência do funcionamento, e isso facilitou muito para nós. Foi uma coisa que nos deu resultado muito em função da metodologia que a gente tem ali, do conceito que a gente tem de planejamento. Legal. É só para complementar, né, que a professora Elvira perguntou, um ponto importante que eu vejo, professora, é que como o sistema foi desenvolvido dentro de uma obra e por pessoas que já tiveram dentro da obra, você percebe que a jornada de uso do Agile, ela não muda o fluxo natural da gestão, ela digitaliza, mas ela tem um embasamento, ela tem uma sequência, ela não adiciona partes do processo que não agregam valor, né, para você ser lean. Então, isso é um ponto que gera uma boa aderência, tá? E, assim, se você for ver o nível de uso da UNA num curto intervalo de tempo, o retorno rápido que eles tiveram é porque existe um embasamento dentro da empresa, né? Existe uma cultura, né? Existe já esse processo já era feito de uma forma manual, né? via planilhas, e quando você só muda esse processo para uma plataforma digital, dando agilidade, reduzindo a carga operacional, a aderência é muito boa. Então, eu vejo que o sucesso da UNA é que o sistema, assim, o resultado final, né, que foi, assim, vislumbrado, ele não é só tecnologia, ele é tecnologia mais metodologia gera o resultado, né? Então, a parcela de metodologia, a UNA já tinha ela bem desenvolvida. Aí a sua pergunta é, André, se a empresa não tiver tanta maturidade, é possível implantar? Sim, é possível implantar, mas não da forma como foi implantado na UNA. Você tem dentro do Agile também uma jornada de maturidade. Então, tem clientes da gente que utilizam simplesmente uma linha de balanço
e fazem uma medição no aplicativo para que eles tenham um avanço das obras deles, porque eles não têm tão bem, e tipo assim, não tem já no DNA a questão do médio, longo e curto prazo, eles não têm um last planner, né, rodando. Então você começa dessa forma, ele começa a enxergar e ver, poxa, mas se eu fizesse uma reunião de médio prazo, se eu começasse a remover minhas restrições, aí ele adiciona essa possibilidade no Agile. E agora eu quero chegar lá no canteiro, como a Una, já estou usando o Andon, já estou medindo meus indicadores de produtividade, aí ela dá um próximo passo. Então, a gente teve esse cuidado, né, de ter o sistema, digamos assim, modularizado para que quem esteja ainda no início de uma jornada de maturidade em gestão consiga entrar no sistema e ir evoluindo à medida que ele vai enxergando as novas necessidades com base no que ele está fazendo no atual momento com o Agile. Então, assim, também aproveitar para dar os parabéns ao pessoal da UNA, realmente foi bem surpreendente o intervalo de tempo que eles, digamos assim, que entre digamos assim, a implantação e o nível de maturidade que eles chegaram do uso da ferramenta, né? Também é muito legal perceber, assim, a gente fala muito isso, até na implantação do Lean, a alta direção tem que estar envolvida no processo, não é uma coisa, não é um aplicativo, não é um sistema que você paga uma mensalidade, comprou, joga na obra, não, tem que ter um envolvimento da alta direção, comprometimento, entendimento dos indicadores, para que aquilo seja visto pelos seus subordinados como algo importante, como algo que vai fazer a diferença no resultado da empresa como um todo. Então, isso também é bem importante, e também, mais uma vez, parabéns para o pessoal da UNA, parabéns ao Rodrigo pela forma com que ele está conduzindo o processo na construtora. O André falou uma coisa interessante, que não são todas as construtoras que têm a cultura do planejamento através do Last Planner, né, André? Não, às vezes tem outras metodologias, né? Eu noto que o Agile está totalmente alinhado com a linha de balanço, com o Last Planner, né? E normalmente as empresas que trabalham com o Last Planner de forma manual ainda, ou em Excel, ou em tabelas com post-it, por exemplo, na parede da obra, as decisões até tem uma certa, obviamente tem comunicação entre a engenharia de produção e os funcionários, vamos dizer assim, o pedreiro, o carpinteiro, o ferreiro, né? Mas ela não tem esse link que o Agile faz, né? Que o Agile parece que minha visão, eu gostaria de ouvir ouvir a opinião do Rodrigo, que parece que o Agile aproximou a mão de obra com a linha de frente do comando da construtora, né? Os engenheiros de produção que estão no campo, né? Eu acho que antes do Agile, garanto que a comunicação não tinha tanta participação deles, né? Rodrigo, gostaria de te ouvir um pouco com relação a essa integração. Isso aqui, o que eu até botei ali, Fernando, na apresentação, existia até alguns ruídos, algumas falhas de comunicação, algumas coisas, e muito pela natureza da pessoa, que às vezes existem falhas de comunicação, principalmente no canteiro de obra, e até, por vezes, do desinteresse também de alguns, desinteresse até do colaborador que fingia que não entendia, que toda aquela coisa. E com o Agile e pelo funcionamento, pela forma de funcionamento da estação, onde o cara recebe como se fosse um ticket de mercado, ali uma notinha de mercado do serviço, ele se sente mais presente dentro disso. Por quê? Porque ali ele sabe o que ele tem que fazer, está acompanhando ele, e junto a isso, caso tenha algum problema, alguma coisa, ele tem uma atuação. A resolução desse problema passa por ele. Se ele tem iminência de parar um serviço em função de alguma coisa, se ele não atuar na estação, o serviço vai parar. Então, ele tem a responsabilidade também de que as coisas andem, que o serviço não pare, que o serviço ande. E isso trouxe para ele um sentimento de, eu faço parte de um todo. Eu também estou aqui, e se eu não atuar nessa forma, o prejudicado sou eu. Porque hoje o cara, quanto mais ele ganha em cima de produção. Então, se houve alguma falha, alguma falta de material, ou
qualquer coisa que seja, uma dúvida de projeto, alguma coisa assim, ele não pode ficar esperando como era antigamente. Antigamente ele sentava em cima da caixa dele lá de argamassa, esperando que ou o engenheiro passasse ali, ou o mestre passasse ali, com a simples desculpa, não, eu estou sem material, estou com alguma dúvida aqui e ninguém veio resolver. Sim, ninguém foi resolver, porque também ninguém sabia que tinha que resolver. E com o sistema das estações, com o sistema de Andon, isso aí é da incumbência dele relatar o que está acontecendo. E isso talvez possa parecer estranho, mas parece que aproximou muito mais eles. Existe uma certa discussão, às vezes, de cronograma, porque está muito apertado ou porque daqui a pouco houve alguma coisa ali que deu emperrou o serviço. Então, existe uma participação maior junto ao encarregado deles, ou o mestre ou até o engenheiro. E isso acabou tendo essa aproximação, sim, Fernando, de como o modo como era antes, que ficava fixado no mural, no refeitório, o curto prazo, planejamento semanal, ficava lá e o cara lá ia olhar, aí tá, ele terminou o serviço, ele volta até o refeitório para olhar qual que é o próximo serviço, aí de repente o cara está lá no 25º, 30º andar. Quanto tempo ele perde para fazer esse trajeto? Vai, volta, para, conversa com um, conversa com o outro. Hoje não. Hoje ele tem estação a cada 2 pavimentos onde ele consegue transitar e consegue ter um acesso mais fácil às informações. A informação fica disponível para ele. Mas o que me parece interessante, Rodrigo, é que não fica aquela coisa somente da ordem de cima para baixo e a pessoa... E isso que tu falou do funcionário se sentir parte de um ecossistema de planejamento. Eu acho que esse que é o ponto central da discussão, porque o planejamento, a linha de balanço impressa, bonita, muito bem planejada, numa parede, o técnico, quem com a formação, ele entende, ele que planejou, ele vai entender, ele sabe o que está sendo feito. Agora, quem gera valor mesmo numa obra, a gente sabe quem são. Né? Quem faz a produção aparecer é o funcionário, é o carpinteiro, é o ferreiro, é o pedreiro, eles que fazem a mão na massa e eles que botam aparecer o nosso produto, né? Eu acho que o ponto central é esse se sentir parte desse ecossistema de planejamento. Achei muito interessante. Eles têm conhecimento. Eu que fazia os planejamentos, até agora quem faz mais o planejamento é o Samuel, que é o engenheiro de produção, e eu adorava o project. E eu largava o project na obra. E até um determinado momento que eu quase apanhei em obra que ninguém entendia o project. E realmente, tu vai ver uma linha de Gantt lá e é difícil para as pessoas entenderem. Para quem fez, beleza, vai lá e explica como que é. Mas para quem não fez, não participou do processo, não entende, é mais complicado. E aí nós começamos a utilizar a linha de balanço. E agora, até o modo como é feito, a linha de balanço, eu fazia no Project com o Samuel, aí ele passava para a linha de balanço. Agora ele trabalha diretamente na linha de balanço e com uma facilidade incrível em relação ao Agilin. Porque tu consegue movimentar as peças ali, ajustar, puxar, uma facilidade que o Excel não dá. O Excel, na verdade, tu vai pintando, vai puxando, e o Agile ele vai empurrando, ele vai ajustando algumas coisas, tu vai enxergando. Visualmente é muito mais fácil de trabalhar para quem faz e também para quem participa, digamos assim, o executor dos serviços. Ele também consegue ter uma visualização mais fácil e, consequentemente, ele entende o processo como um todo. Tem uma pergunta aqui da Natasha Sauer. Eu gostaria de saber como foi o processo de implantação, se houve muita resistência dos funcionários, Rodrigo. Assim, como eu falei antes, como a gente já vinha com uma metodologia já implantada ali dentro, não houve tanta resistência. Claro que muda um pouco. O sistema de como era antes, o sistema que eles atuam hoje com as estações, ele tem uma mudança. Mas
até me surpreendeu a facilidade que teve, o engajamento que teve dos colaboradores em relação a isso aí. No início, ali, quando a gente começou a desenvolver e começou a implantar o Agile, eu achei que nós iríamos um ano para estar com essa parte dos colaboradores rodando. E hoje, nós temos, na verdade, o sistema implantado em 3 obras, sendo que 2 já têm as estações, a outra está na fase de escavação, então não tem estação nenhuma. Mas nessas 2 obras que já têm estação, a adesão ao sistema é praticamente 100%. Tem algum ponto, alguma coisa ali que a gente às vezes tem que corrigir em relação ao colaborador, mas a adesão muito alta. Foi uma coisa assim de surpreender como aconteceu essa transição. Por isso que eu acho que essa coisa de trazer o colaborador para dentro da participação, talvez isso aí que tenha surpreendido positivamente até. É um ponto legal, viu, Fernando, que só para rapidinho aqui um parêntese, é que essa questão que vocês falaram da inversão da pirâmide, né, de hierarquia dentro da obra, aquela história. O último que vai estar produzindo, tocando o teu produto são os operários. E muitas vezes esses problemas relacionados, né, ao fluxo de mão de obra, ele está ligado a questões de logística de canteiro, a questões de estruturas de ataque à obra, de estruturas de suporte à produção, que são responsabilidades da gente que está na gestão, né? Se o operário às vezes está parado lá porque a argamassa não chegou, é um problema de logística que às vezes a própria equipe de produção, ali o mestre, não tem ainda condições de avaliar esse contexto e de chegar numa causa raiz. Só que muitas vezes, quando essas informações não vêm à tona, quando faltou massa, alguém vai lá e manda massa, a causa raiz ainda vai estar lá. Então, o legal é que como a informação vem à tona, você tem embasamento para tomada de decisão. Eu já tentei em algumas obras implantar o Andon. Na época, quando eu trabalhava em obra, né, a gente fazia lá, passava os cabos em todos os pavimentos e tal, fazia funcionar o Andon, bacana, acendia a luz vermelhinha lá na sala da engenharia, mas a gente não tinha dado. A gente precisava de uma pessoa para estar compilando os dados, porque se parar uma atividade e eu só for lá, dou uma chicotada e fazer ela voltar, o problema ainda existe na minha obra. Eu não consigo ir lá na causa raiz, resolver a logística, resolver a parte de fornecimento de materiais e fazer a minha produtividade aumentar. Então, acho que um ponto fundamental é essa questão de você ter a informação em tempo real, porque o desperdício de material, andando pela obra, você percebe. Olhando os seus containers, né, você percebe que você está tendo desperdício de material, mas o desperdício de mão de obra, você precisa ter uma atenção maior, você precisa ter uma análise mais rebuscada para você conseguir enxergar ele, enxergar os fluxos que estão travados na sua obra. E o que a gente percebe é que o sistema ele traz isso à tona, porque você passa a ter dados, você passa a ter tempos, você passa a ter motivos de parada. Você sabe que 80% das suas paradas são referentes a um problema na sua cremalheira, por exemplo, você sabe onde é que você deve atacar, você começa a ter ali um rastro para resolver o seu problema. Então isso é bem legal, e bem legal ver esse depoimento do pessoal da ONA, do Rodrigo, dessa inversão da pirâmide, que isso é uma coisa importante do Lean, né? Os funcionários, os operários são clientes internos do planejamento, né? Eu vou inverter uma pergunta aqui, professor Elvira. Você perguntou para o Rodrigo de que achava que teria que ser uma preparação de uma construtora para implantar o Agile, né? Eu te pergunto, tu nota que a construtora tem que ter uma maturidade de conhecimento das suas capacidades produtivas bastante alinhadas antes de se formalizar um planejamento no Agile, né? Então, não somente um ciclo, tá desligado o teu microfone, tá? Não somente um ciclo de laje, mas eu digo a capacidade produtiva de toda a linha produtiva de obra, né? De pedreiros, de carpinteiros, né? Eu acho que a construtora tem que estar madura quanto à sua capacidade produtiva. Eu queria te ouvir a tua opinião, Elvira. Assim, ó, não sei, sabe? Eu penso, às vezes,
uma das coisas assim que eu tenho observado sobre tecnologias digitais é que elas são muito atrativas, tá? Elas têm um apelo assim, né? E as pessoas acabam se interessando por aquilo. Só que quando elas começam a pensar em implementar tecnologias digitais, essas tecnologias exigem coisas da empresa, tá? Que pode ser, ela pode fazer o caminho ao contrário, né? Eu quero implementar um Agile, mas eu vou ter que organizar algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu vou ter que fazer um bom planejamento, né? Isso também é uma pergunta que eu quero fazer depois, né? O grau de planejamento, talvez ele precise ser mais detalhado, a gente precisa gastar mais esforço em planejar, né? Para poder usufruir da tecnologia. Eu vejo isso muito em BIM, assim, né? A gente quer usar BIM, mas o BIM exige que a gente se organize, mas que faça um projeto melhor, tá? Para poder usar. Então, eu vejo isso um potencial das tecnologias digitais, né? Que tu não desista delas, mas que tu use elas para reestruturar teus processos, né? Como o André falou, tem que ter a metodologia, que eu chamo de processo, a tecnologia, e tem que ter o processo. Ou você tem o processo e insere a tecnologia, ou a tecnologia pode te ajudar a organizar os teus processos, né? Mas com certeza, eu imagino assim, né? Por hipótese ainda, né? Nós vamos fazer uma parceria ali com a UNA para tentar estudar um pouco mais o Agile, né? Dentro de um caso real, né? Que a tecnologia pode ajudar mais a estruturar processos, sabe? E ser o processo inverso, né? Então, eu posso estar preparado, que foi o caso da UNA, então, que conseguiu aproveitar muito a tecnologia e super rápido, mas eu posso também pensar um processo mais lento, de que eu vou ter que ir organizando meus processos para poder usufruir do resultado que a tecnologia, da velocidade que a tecnologia me traz, né? E das informações assim que ela me traz. Eu concordo com o Elvira, até porque, vamos dizer assim, a tecnologia te obriga a fazer evoluções na empresa. Uma outra, fica até uma dica para nós desenvolvermos no Sinduscom o próximo webinar sobre, de repente, ERP. Com certeza a UNA que está implantando agora o Cienge deve estar mudando alguns processos internos, porque o Cienge é uma ferramenta nacional, né? Aqui na Lantar foi a mesma coisa. Quando a gente começou a implantar, aqui a gente tem o Mega, o Mega também é a mesma coisa. A gente tem várias coisas, principalmente na área de engenharia, a gente teve que nos adequarmos para poder manusear a ferramenta, né? Em questão de ERP, né? Rodrigo? A questão do Cienge aí, ele trouxe algumas alterações. Antes a gente utilizava um outro sistema, sistema do Paraná, o Supera, e aí começou a gente querer fazer algumas modificações, querer um pouco mais de resultado. E a gente chegou num determinado momento que bateu no teto e nós fomos atrás de um outro sistema. E quem muda o sistema sabe o quanto doloroso e o quanto trabalhoso é. Tanto é que a gente está nessa mudança de sistema já há um ano e pouco. Porém, isso vai agregar muita coisa para nós, junto, não só a função essencial dele de controle financeiro administrativo, mas também junto à questão da obra em sintonia com o Agile. Vai trazer para nós os resultados, vai trazer para nós os números reais, para a gente poder ter um controle maior de tudo que acontece. Que hoje em dia, quem constrói sabe que se tu não tiver um controle muito grande das coisas que estão acontecendo, tanto no canteiro de obra como administrativamente, o resultado não está sendo bom. O resultado final do empreendimento ele está cada vez mais exprimido, mais achatado, em função de várias coisas. E toda essa questão da digitalização no canteiro de obra, como no escritório administrativo, faz nós a ser mais assertivo no tempo. É como o André falou, às vezes era muito difícil tu medir o HH perdido.
e tendo algumas ferramentas, tu consegue ter isso aí e, de repente, melhorar todo um processo que às vezes passava desapercebido. E essa digitalização consegue ajudar nós. Não é uma coisa assim que também resolve o problema de todo mundo, mas consegue ajudar a talvez a gente enxergar melhor, não ter uma visão distorcida daquilo que está acontecendo. Tem uma outra pergunta aqui, Rodrigo, que o grau de qualidade das informações fornecidas hoje pelo Agile, tá? Com relação às informações anteriores contidas nos relatórios, o que mudou de lá para cá na qualidade das informações? Cara, assim, ó, a qualidade das informações às vezes está muito ligada ao tempo de ter ela, até em função das ações que devem ser feitas em relação, principalmente falando da questão da qualidade. Então, a maneira como era feito antes, que é papel, ficha de verificação, às vezes tu perdia ela no tempo. E perder ela no tempo, eu digo assim, ó, se perde no tempo de 2, 3 meses atrás, porque ela vai para uma pasta, fica no arquivo, e talvez a dificuldade de mexer, ou a comodidade de estar mexendo ali, leva a se perder muitas informações que são importantes. Então, tu trazendo a digitalização para dentro da qualidade, essas informações ficam sempre vivas, porque ela vai gerando relatório, ela vai gerando indicadores, ela tá te gerando números que não se perdem, porque são números sempre atualizados. E isso, talvez, além da questão do tempo de ação, essa qualidade a mais que traz em relação de como nós fazíamos anteriormente, eu vejo como satisfatória, eu vejo como um ponto positivo, porque eu consigo analisar e consigo atuar de uma forma mais assertiva nas não conformidades da qualidade e, enfim, as informações todas geradas por isso aí. É legal, viu, Rodrigo, que tu falou, porque eu sempre falo o seguinte, a informação ela é perecível, né? Ela tem uma data de validade. A qualidade da informação tem total ligação entre o tempo da coleta e o tempo da tomada de decisão, né? Se eu te falar que eu estou te apresentando um indicador referente a um levantamento que eu fiz há um mês atrás, você vai dizer, André, eu não pago nada por essa informação. Minha obra já mudou, o que você disse que estava bom agora que tá ruim, o que está ruim agora estava bom, tudo já mudou, a minha obra é dinâmica. Agora, se eu te falar, Rodrigo, ó, acabei de informação referente a 30 segundos atrás, falo, opa, peraí, isso já muda, isso já abre o meu olho, eu já consigo antecipar a tendência. Então, é o que eu falo muito aqui para o pessoal da Aval, a informação ela é perecível, ela se estraga com o tempo, né? Então, foi exatamente o que você comentou. Mas eu vou colocar assim, a informação é perecível na prática. Bota essa informação numa pesquisa que a gente usa esses dados para tirar leite de pedra. Total, professora. O banco de dados, para você até prever o futuro, é fundamental. Nesse aspecto, você tem toda a razão. Para a tomada de decisão no dia a dia, sim. Mas para a gente enxergar o futuro. Eu posso fazer uma outra pergunta? Vamos para a última rodada aí, Elvira. Tá, tudo bem. Eu queria te perguntar, Rodrigo, assim, ó, se vocês consideram que existe um esforço maior para fazer o plano de longo prazo, a linha de balanço, se ela está mais detalhada, né? E também como que ficam as reuniões de médio e de curto prazo. Quem participa dessas reuniões e como que elas são conduzidas? Eu vi essa pergunta, eu vou passar para o Samuel, que está aqui do lado, e é o meu assessor para tudo, e ele vai te responder bem melhor, porque assim, ó, as reuniões, essa formulação do planejamento, é ele quem faz. E aí ele tem uma sensibilidade, vai ter de repente vai poder informar um pouco melhor, tem a sensibilidade um pouco maior de como que... Vou botar ele ali. Boa noite a todos. Estava escondido aqui, só escutando e olhando. Boa noite, Samuel. Samuel. Então, o
nós temos hoje, como o Rodrigo falou, 3 obras, né, utilizando o sistema. 2 delas a gente entrou com o carro andando, né, que é o Reserva Sangiovese e o Casa Merlot. Então, nós tivemos muito o apoio técnico aí da Aval para levar o nosso planejamento já em execução para uma data marco, quando a gente disse para o sistema ali, olha, daqui para trás está tudo pronto e daqui para frente a gente vai começar a planejar. Então, assim, esses 2 não tiveram muito trabalho porque o planejamento, de certa forma, já estava pronto e a obra em construção. O novo, que é o Chardonnay 257, que a gente já está em execução, sim, aí se levou um tempo dedicado assim, maior para o planejamento, né? A gente abriu, através de algumas instruções aí dos consultores da Aval aí que nos atendem, a gente troca muita ideia assim, no sentido, poxa, o que vocês acham? Isso é legal de praticar no planejamento? Não é isso? Eu deixo mais no desmembramento de atividades, deixo mais lá no canteiro com os mestres. Então, assim, algumas coisas que nós aqui da UNA queremos coletar informações, transformar mesmo em números e levar isso lá para os indicadores, nós estamos abrindo um pouco mais. Então, o nível de detalhe da linha de balanço tem sido maior, né? Então, atividades que uma vez no canteiro a gente só chamava de alvenaria, do planejamento, hoje a gente tem 2 ou 3 tipos de alvenaria no planejamento, porque elas acontecem em fases distintas, têm custos diferentes. Então, assim, a gente executa ela desmembrada, então, para poder medir isso, dizer lá no indicador de avanço físico que uma etapa ela vai acontecer 40% dela na primeira parte da obra, os outros 60% na segunda parte, a gente tá detalhando isso um pouquinho mais, né? Sobre médio prazo e curto prazo, a gente, através da linha de balanço gerada, finalizada e validada, a gente tem reuniões ainda semanais com os mestres, isso inclusive é uma demanda deles para comigo, assim, dentro da obra, né? Uma necessidade que eles pediram para que a gente mantesse isso semanalmente, mas depois do planejamento fechado, o curto prazo ele é um período de 1 mês, né? Então, a gente consegue emitir um relatório, né, através do portal ali do Agile, onde tem todas as informações, e esse relatório são as atividades com as equipes alocadas, com data de início e término planejados, e aí a gente entrega isso para os mestres. Então, a reunião semanal de programação de curto prazo, ela é muito mais assim, mostrar o que vai ser feito, e eu, no papel ali de gestor da obra, me colocar à disposição dos mestres para que eu contribua para que eles cumpram aquele cronograma, aquelas etapas, né? E o médio prazo, dentro do Agile, ele trabalha muito mais na parte de restrições, né? Então, eu posso envolver o setor de suprimentos, posso envolver um fornecedor, posso envolver um empreiteiro, uma empresa que presta serviço de carpintaria, posso cadastrar o e-mail do empreiteiro para dizer, olha, você precisa fazer tal serviço, né? Então, o médio prazo trabalha mais nesse sentido. E o envolvimento agora das pessoas do planejamento não é mais discutir assim o que vai ser feito, porque isso já sai, né, pronto do sistema. É mais mostrar como a gente vai fazer e com quem a gente vai fazer, né? Uhum. Legal. Samuel, deixa eu te fazer uma pergunta até para nós nos encaminharmos para o final. Deixa eu te fazer uma pergunta. Oportunidades. Como é que tu vê os próximos passos da evolução do planejamento da UNA? Claro que aqui a gente está mostrando uma ferramenta da Agile, mas com certeza deve ter muito ainda a se aprimorar, tanto no desenvolvimento no andar do desenvolvimento do aplicativo, quanto no planejamento da UNA. Onde tu vê as oportunidades e ganhos futuros? Olha, uma das coisas que a gente, eu digo aqui que a gente aprendeu é olhar para a obra com um olhar mais analítico e não mais aquele apagador de incêndio, né? Então, hoje a gente consegue, quando tu me pergunta assim, oportunidades, a gente vê as possibilidades um pouco mais à frente e poder agir sobre isso, né? Então, isso é uma das coisas que, assim, poxa, hoje a gente tem, quem não tem um smartphone, às vezes com internet, né? Então, assim, hoje eu estou aqui,
presente nesse vídeo, se fosse, de repente, num horário da obra, poxa, se um funcionário ele ativa o cartão dele lá dizendo que está com um problema, cara, 5, 10 minutos tem uma pessoa atuando. Se não é eu, é o mestre, se não é o mestre, é um estagiário, se não é um estagiário, é outra engenheira. Então, assim, uma oportunidade de atuação muito mais presente mesmo no canteiro e, às vezes, estando longe do canteiro, né? Então, isso é uma das coisas que a gente está evoluindo bastante, assim, e a mentalidade, né, está mudando nesse sentido. E uma outra coisa que a gente, de oportunidades ainda junto com a Val, a gente tem também as nossas próprias demandas, assim, da UNA, né? Então, assim, a gente está desenvolvendo junto com o setor de tecnologia algumas coisas, aí melhorando a ferramenta, sentido de indicadores, sentido de sentido até mesmo, assim, de informações. A gente está sempre em contato ali com os consultores e tem esse retorno de desenvolvimento de melhorias da própria ferramenta para atender a obra mesmo, sabe? Poxa, eu estou sentindo a necessidade de um relatório de determinada tarefa, ou às vezes até mesmo, como o Rodrigo já comentou, o engajamento das pessoas é tão grande a ponto que, poxa, chega lá o encanador, ele diz assim, me passa o cronograma da obra inteira. Ele quer a obra inteira, sabe? Então, assim, às vezes a gente está desenvolvendo novas coisas de acordo com a demanda das pessoas que trabalham na obra, né? Essa questão aí, Fernando, até a sinergia e até a disponibilidade e disposição também do pessoal do Agilim, porque a gente pega daqui a pouco um sistema com uma realidade que veio lá do Ceará. A nossa realidade aqui é um pouco diferente às vezes, e em conjunto com eles a gente está conseguindo adequar de acordo com a nossa demanda, aquilo que a gente precisa e dentro daquilo que a gente vê necessário. Algumas coisas são mais necessárias, algumas coisas que não existiam que se trabalhou já dentro do Agilim, já foi fornecido, algumas coisas que está sendo trabalhado. No caso agora, o que a gente tem? Nós temos 3 obras em atuação, de trabalhar daqui a pouco a unificação de dados dessas 3 obras, para ver interferência de equipes, interferência de recursos de uma obra que impacta na outra. Então, tudo isso aí tem uma receptividade muito grande do pessoal da Val, para solucionar e para achar uma alternativa para que isso aconteça. Isso está sendo muito bom também por parte deles. Muito legal. André, tu tá com a moral aí. Queremos te ouvir as tuas considerações. O mês que vem vai dar desconto para nós de 100%. Eu agradeço demais, pessoal da UNA, pela oportunidade, né? Pessoal do Sinduscon do Passo Fundo, na pessoa do Rodrigo, pessoal da UNA, o Samuel, né? E o Rodrigo, o Sinduscon, o Fernando, a professora Elvira, pela oportunidade que vocês estão dando para a gente, divulgando a nossa solução. Sabemos da responsabilidade, né? Que e que o Samuel e o Rodrigo sempre falaram para a gente, a gente vai ser o pioneiro. A gente está, até tem uma pergunta aqui, tem até uma pessoa que colocou aqui no YouTube, eu vi no chat, né? Parabéns à UNA por ser o pioneiro e tudo mais, né? Então, queria mais uma vez parabenizá-los digamos assim, pelo mindset, né? Por essa mentalidade de ser o pioneiro que está aí propenso a errar, a falhar, a entender, a melhorar a ferramenta, né? A gente sabe que existe um risco em relação a ser o pioneiro, mas a gente está fazendo de tudo para mitigar até um desafio grande, até quebrar alguns paradigmas, né? Como o Rodrigo falou, poxa, a gente está no meio de uma pandemia, a Val, a sede fisicamente, né? Tá lá no Ceará, a gente está aqui em Passo Fundo, né? Então foi uma quebra também de paradigma, né? Mas a equipe deles ajudou muito, é uma empresa muito organizada, muito preparada, né, um corpo técnico, né, que é fácil de se comunicar, né, porque às vezes você vai ali, você vai toda hora, vai conversando, volta para as fundações, não, com eles não, a conversa já flui mais fácil, né, porque você já tem uma base sólida de conhecimento. Então, mais uma vez, eu só tenho a agradecer pela parceria, né, pelo apoio também da UNA, Sinduscon, professor Elvira, e estamos à disposição, estamos juntos para evoluir com vocês, evoluir a ferramenta e atender as demandas de vocês daí. Professora Elvira. Bom, então, eu vou de novo dar os parabéns ali
à Una, né, ao Rodrigo, ao Samuel, que quando a última vez que a gente conversou sobre o Agile, porque eu liguei para ele para tirar dúvidas, né, eu disse para ele, agora, Samuel, tu está virando gerente, né, porque antes tu era tocador de obra, agora tu virou gestor, né, estava falando de custo, né, várias questões, e isso eu achei muito importante, assim, de todo o processo, né? Eu acho que a ferramenta ajudou muito nesse crescimento aí, também do Samuel como o gestor de produção, né? Só dar os parabéns aí para vocês pelo trabalho, né? Pela vontade de fazer isso que o André falou é bem importante, né? Porque quando a gente começa, a gente pode errar, né? Tem que fazer adaptações, mas à disposição de vocês e o preparo também para fazer isso. E o André nem tem mais o que dizer assim, né? Já parabenizei ele várias vezes, né? Pelo trabalho aí que você vem fazendo, acho uma contribuição bem importante para o setor. Muito Obrigado, legal. professor. Muito legal. André, obrigado mesmo pela tua disponibilidade, parabéns pelo teu produto. Obrigado, Fernando. Ao pessoal, para a equipe da Una inteira, que eu, não só pelo Sinduscom, mas eu me dou muito bem com todos. Parabéns pelo trabalho de vocês, pessoal. Espero que vocês, quem está nos assistindo online ou offline, tenham gostado da nossa parceria em trazer um case. Eu acho que o que é bom tem que ser mostrado. Eu acho que é isso que é por isso que a gente convidou a Una para falar. A gente tem que, quanto setor, procurar se desenvolver, né? Eu acho que quanto mais empresas chegarem nesse patamar da Una de gestão, de planejamento, melhor para a cadeia toda, né? Então, eu acho que fica meus parabéns para o Samuel e para o Rodrigo. Em nome de vocês dois, aí, parabenizo a equipe da Una e agradeço também à professora Elvira. Temos um desafio agora para a gente escolher os próximos assuntos dos webinars que a gente for promover, mas acho que a gente tem bastante coisa para falar e vai ser bastante interessante. Em breve a gente entra com novidades. Um abraço a todos, pessoal. Até a próxima webinar. Um abraço, até o próximo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Pronto, pessoal.